versículos e a mensagem vai ser muito rápida. A temática da noite é a compaixão de Deus. A temática da noite é a compaixão de Deus. A compaixão de Deus. Joel 2, do 18 ao 19. Se você tem a Bíblia, vai lá na sua Bíblia, ela fica lá já no final do Antigo Testamento, tá? Facilita aí a sua vida. Se você tem um smartphone é mais fácil, vai lá na Bíblia online, Joel, e aí você vai encontrar com maior facilidade. Eu lerei na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim: então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. A compaixão de Deus. O livro do profeta Joel é um dos livros mais interessantes que a Bíblia conseguiu deixar em registro para todos nós, pois trata de um momento da história de Israel, onde até os dias de hoje não se sabe exatamente que a visão que este homem teve foi um anúncio para não acontecer ou foi algo que de fato aconteceu. Mas o que se sabe é que caiu muito bem para a realidade de Israel naquele tempo. Esse homem chamado Joel foi considerado um dos profetas pequenos ou profetas menores. E é tão importante definir isso, porque quando nós chamamos ou definimos nomenclaturas, profetas maiores ou profetas menores, não é que teve uma menor relevância, ao contrário. O conteúdo daquilo que ele escreveu é de suma importância. Contudo, o livro tinha uma extensão menor do que aqueles livros dos grandes profetas. Compara-se Joel e Isaías, não tem comparação. Compara-se Joel e Jeremias, não tem comparação. Os livros são diametralmente maiores uns dos outros, não tem como fazer uma junção com eles. Contudo, sem dúvidas, fala de coisas importantíssimas. E me permita aqui na introdução destacar algumas coisas. Primeiro, Deus convoca o povo para um clamor, porque o povo estava crescendo demais. E é interessante, pasme, às vezes o crescimento nos afasta mais do que as dificuldades. Isso nos afasta de Deus mais do que as dificuldades. Nós, seres humanos, eu quero que nessa introdução você mude a sua mentalidade. Nós, seres humanos, às vezes não recebemos bênçãos maravilhosas de Deus porque nós não sabemos lidar com elas. Porque quando Deus nos abençoa, pasme, aí com uma palavra pastoral, a gente já não tem tempo para cultuar, já não temos tempo para ler a Bíblia, já não temos tempo para ouvir um cântico, já não oramos mais pelo dinheiro da conta que nós não temos para pagar, então já está pago, então para que orar? Às vezes nós deixamos de receber certas coisas porque nós não sabemos lidar com a abundância. Se você pode ouvir uma palavra de sabedoria nessa noite, ouça isso. Tenha o coração satisfeito em Deus, na abundância ou na escassez, que os seus olhos não percam o Senhor de vista, que você saiba lidar com isso. Deus quer nos abençoar,
Ele quer confiar a nós bênçãos inigualáveis, mas se essas bênçãos vão nos tirar do centro da vontade dele, as mãos dele não é que estejam estendidas ou encolhidas, mas o nosso pecado acaba criando uma divisão, e aquelas bênçãos que antes fluíam acabam não chegando em nossas vidas. O contexto bíblico era de uma autonomia que o povo estava desenvolvendo diante de Deus. Deus abençoou, eles passaram a ser mais autônomos. Eles passaram a andar segundo as próprias vontades. E Deus é tão bom, em segundo lugar, que Ele nos avisa, segundo a palavra de sabedoria, primeiro, saiba lidar com abundância, para Deus acrescentar mais. Segunda palavra de sabedoria, se Deus te chamar a atenção, aceite, se arrependa com rapidez e volte ao caminho que o Senhor estabeleceu para você. Provérbios e Hebreus diz que todo pai corrige ao seu filho que ama. Se Deus está te corrigindo, é porque Ele te ama. Se quando você falha, o seu coração se enche de peso, de temor, é porque você ainda tem alguma coisa de Deus. E Deus está dizendo assim: para com isso, porque isso vai acabar contigo. Então, se o nosso coração sente esse impacto da presença de Deus nos direcionando, é bom abrirmos os nossos ouvidos e dizermos: Senhor, hoje eu paro de fazer isso. Pasme, olha o que eu vou falar aqui, é sério, tá? Prova é aquilo que nós temos que passar para elevar o nível. Tentação é aquilo que já está em nosso coração e uma inclinação. A prova, a perseverança nos faz ser aprovados, mas na tentação é melhor fugir. Fuja, corte, vire o caminho. Se Deus te deu discernimento, atravesse a rua. E quando eu falo de tentações, eu não estou falando de tentações íntimas. Eu acho que só tem pessoas maduras aqui. Existem esferas de tentações. E o que o povo aqui estava vivendo era uma tentação de tomar a sua própria vida e fazer as coisas segundo o seu pensamento, em desacordo daquilo que Deus tinha para a vida deles. Se Deus está te chamando a atenção hoje, se arrependa e volte ao primeiro amor. Uma outra coisa que se destaca nessa introdução é: Deus fala com todos. Deus fala com uma nação inteira, inclusive com os sacerdotes. Pasmem, quando Deus corrige o seu povo, Ele corrige a todos. Deus corrige o pastor, Deus corrige o diácono, Deus corrige o líder, Deus corrige bispo, Deus corrige o evangelista, Deus corrige você, Deus nos corrige. Só tem um detalhe: essa correção é uma expressão de amor. É mais ou menos assim. Brian, eu não tive a alegria de ver Kiara dando passinho. O primeiro passinho dela, mas Brian eu lembro como se fosse hoje, Pátio. Cheguei de serviço, sentei para tomar um café, ele estava aprendendo a engatear. Aí do nada ele levantou, e aí meio que robozinho, foi dando os primeiros passos. Até hoje eu lembro da cena. Mas depois que ele aprendeu a andar também. Meu pai. Aí entrou a fase das correções. Eu até hoje feliz, mas naquela época, feliz da vida que ele estava andando. Mas o fato de eu estar feliz por ele estar andando com as próprias pernas,
não impedia de eu corrigi-lo. Não tira, não coloca o dedo aí, garoto. Não faça isso, garoto. Não. Se nós estamos sendo corrigidos como esse povo, é porque Deus tem algo. Mas me permita pontuar aqui algumas coisas. O amor de Deus não apenas nos corrige, mas em primeiro lugar, sempre tem o propósito final de nos abençoar. Se Deus está ajustando a tua rota, é porque Ele não quer que você ande 40 anos no deserto. Ele quer que você faça a travessia em 19 dias. Às vezes o aperto de Deus é para evitar que você ande mais, se canse mais, perca mais na caminhada. Segundo lugar, tudo que Deus faz é em abundância. Por isso que é importantíssimo hoje nós aprendermos a lidar com a abundância. Eu amo o versículo bíblico que diz que aquele que tem será dado ainda mais. Mas lembre-se disso, aquele que tem e não se perde. Porque a própria Bíblia também diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É ter, não se perdendo. Deus olha do céu e diz: é confiável, posso acrescentar, aleluia, eu posso acrescentar na vida dele, porque é fiel. Eu não sei você, mas eu gostaria de ter experiências com Deus, de Deus olhar assim do céu e falar assim: vou te dar mais experiência, porque eu posso contar os meus segredos para você. Terceiro e último, fala assim: enche meu ego hoje, por favor, tanto tempo não preguei. Danilo recebeu 1 hora domingo que estava trabalhando, mas está vendo, hein? Pregou, cantou, ministrou. Enche meu ego hoje, fala: que coisa. Então, pense bem. Tudo aquilo que Deus tem, grava isso daqui, que isso aqui tem mexido muito comigo. Versículo de número 19 diz assim: o Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio cereal. Cereal, encher a barriga. Envio o vinho, traz alegria. Envio o azeite. Azeite serve para cura e também para comércio. E ele diz assim, é a frase que eu quero destacar. Se você pode, você marca aí com a sua caneta. Diz assim: e vocês ficarão satisfeitos. Consegue botar aí, Guguzão? O tio, por gentileza? Coloca aí, versículo 19. 2,19. Se você pode, lá e vocês ficarão? E vocês ficarão? O que é estar satisfeito? É o que, Damares? Não ter falta? Sereis fartos. Fartos. Estou de boa. Podemos definir dessa forma? É aquela fase que a gente fala assim: estou de boa. Estou de boa. Está perfeito? Porque eu não sou perfeito, mas eu estou de boa. Satisfação. Farto. Vem de fartura. Eu tenho uma tia que quando a gente vai visitar, ela fala: come um pãozinho, aí você come. Ela fala: tem um biscoito gostoso, aí você come. Aí depois do nada ela fala assim: tem um salgado que eu fiz. E aí quando você está assim, tô tranquilo, ela fala assim: tem um suco bom. E aí quando você acha que terminou, ela falou: tinha uma linguiça ali que eu vou fazer para a gente comer. Tem uma hora que você fala assim: eu até queria, mas não dá mais. Eu estou
Estou de boa. Aleluia. É aquela fase que o céu está mandando, e você está falando assim, Senhor, muito obrigado, mas eu estou... Tem ideia o que é isso? Deus está dizendo, eu vou mandar, e o meu povo ficará satisfeito. É aquela fase que fala assim, tem economia aí no céu? O céu responde assim, claro que não, aqui é tudo em abundância. Quanto nós podemos receber de Deus, o quanto nós estamos prontos para dele retermos ou alcançarmos. A compaixão de Deus conclui dessa forma. Ela visa, em primeiro lugar, nos corrigir. Em segundo lugar, nos colocar em uma rota de bênçãos. Em terceiro e último, ela nos proporciona uma satisfação. A compaixão de Deus é a mensagem da noite. Se você pode, fique sobre os teus pés. Eu creio que viveremos o extraordinário. Em Isaías diz, se ouvires e quiseres, se ouvires e quiserdes, comereis o melhor desta terra. E quando eu falo se ouvirdes e quiserdes, eu não estou focando no melhor da terra, eu estou focando quem você está ouvindo e qual é o teu querer para isso. Tia Maria, eu estou com uma mensagem de Deus, e essa mensagem é: não basta orarmos, nós também temos que nos Que isso, pastor? Você está falando uma heresia? De maneira alguma. Oração também tem verbo. Oração é um verbo. Verbo do quê? Orar. Pegaram essa? Eu falo e vou. Mas como é isso? Vou. Porque o Espírito vem me puxando a tomar atitude. Deixarei dominar por nada que não seja o Espírito Santo de Deus. Se tiver que tomar atitude, tomaremos. Entendes isso aqui? Acho que é pessoas radicais em obedecer a palavra. Enquanto eles cantam essa